Então, a barra pode girar em torno de um pino que é perpendicular, está colocado aqui, e passa por uma das extremidades da barra e é perpendicular à barra. E essa barra gira num plano vertical. Logo, né, podemos imaginar a barra no plano vertical e o pino, passando pelo pino, um eixo perpendicular ao plano da barra, ou ao plano que contém a barra. O momento de inércia da barra em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, de tabela, nós sabemos que o valor é ml² sobre 12. No entanto, está pedindo o momento de inércia da barra em relação a um eixo que passa pelo pino. Tá? Este eixo, ele é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa da barra. Então, nós vamos usar o teorema dos eixos paralelos para determinar o momento de inércia da barra em relação ao eixo que passa pelo pino, ou seja, que passa por uma das extremidades da barra. Então, usando o teorema de eixos paralelos, o I será igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo pino, que é uma das extremidades da barra, ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais a massa da barra, vezes a distância entre os dois eixos ao quadrado. Acontece que, como o eixo que passa pelo centro de massa está na metade da distância, então é L sobre 2, do eixo que passa pela extremidade, elevado ao quadrado. Então, desta equação, encontramos que o momento de inércia em relação ao eixo que passa pela extremidade da barra ou pelo pino é mL² sobre 3. Como a massa, ou melhor, como o peso da barra é 10 newtons, a massa da barra é 1 quilograma. E o comprimento L é 3 metros. Então, o I, em relação ao eixo que passa pela extremidade da barra, é a massa, que é 1, o L, o comprimento, é 3 ao quadrado sobre 3. Portanto, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo pino é igual a 3 quilogramas vezes metro ao quadrado. Ok, então, a barra, ela é abandonada de uma altura em relação a esta posição auxiliar aqui que pede, né, a 30 graus. Então, se tem uma linha tracejada quando ela passa nessa posição. E como ela é abandonada, a velocidade angular inicial é 0, logo a energia cinética no instante inicial é 0, a energia cinética de rotação. Quando ela passa por esta posição, ela vai passar aqui com uma certa velocidade. Então, nesta posição, no instante final, para o intervalo de tempo considerado, a velocidade angular é diferente de 0 e nesta posição a barra terá energia cinética de rotação. Vamos traçar o nível de energia 0 aqui, nesta posição. Então, em relação a essa posição, no instante inicial, que é nesta posição aqui, a barra está a uma determinada altura em relação ao nível de energia 0, aqui, ó, a esta altura H. E, portanto, nesta posição, a barra tem energia potencial gravitacional. Quando a barra passa com uma certa velocidade angular por esta posição, que é o nível de energia 0, a altura será 0,
neste instante final. E, portanto, nesta posição aqui, a energia potencial gravitacional é zero. Mas, no entanto, a barra tem energia cinética. Então, no instante inicial, a barra tem energia potencial gravitacional, né, devido à altura h, ou devido à posição que ela ocupa em relação a esse referencial, e quando ela passa por esta posição, que é no nível de energia zero, ela só terá energia cinética, porque ela passa com uma certa velocidade, energia cinética de rotação. Então, usando a equação da conservação de energia, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial é mgh, que é essa altura aqui que nós em seguida vamos calcular usando, né, as relações do triângulo retângulo. No instante final, então, ela tem energia cinética de rotação e ômega ao quadrado sobre 2. Ok. Mas este h, essa altura h, a ser considerada, é a altura que se encontra o centro de massa em relação ao nível de energia zero. Por quê? Vejam, cada elemento da barra está a uma determinada altura em relação ao nível de energia zero. Então, nós vamos trabalhar com o centro de massa, supondo que toda a massa da barra está concentrada nesta posição, que é o centro de massa. Então, a altura H, essa que nós estamos nos referindo, é a altura em relação do centro de massa, é esta altura aqui, do centro de massa em relação ao nível de energia zero. Este é o H. Portanto, a hipotenusa aqui é a metade da barra, que é 1,5 metros. Então, reforçando, como cada elemento da barra se encontra a uma determinada altura em relação ao nível de energia zero, nós vamos trabalhar com o centro de massa. Tá? Então, supondo que toda a massa da barra esteja concentrada nesta posição. E o centro de massa, então, se encontra a uma altura H em relação ao nível de energia zero. Agora, substituindo na equação os valores, né, e as expressões já encontradas, nós teremos a massa vezes o G e vezes o H, mas este H, antes nós temos que também determinar, já podemos determinar agora esse valor do H, usando a relação seno. Seno de 30 é igual o H dividido por L sobre 2, que é a metade, que é 1,5. Metade do comprimento da barra. Então, o H é 1,5 seno de 30. Voltamos agora, então, para a equação. O I, a expressão do momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo pino, nós calculamos antes, ml ao quadrado sobre 3, vezes ômega ao quadrado. Podemos simplificar as massas, né? Dividimos tudo por m, e a equação vai ficar o G é 10, o H é 1,5 seno de 30, igual ao L ao quadrado sobre 3 vezes ômega ao quadrado, tudo dividido por 2. Daqui nós vamos encontrar, resolvendo a equação, que ômega, a velocidade angular, é 2,24
radianos por segundo. Esta é, então, a velocidade angular com que a barra passa por esta posição aqui, tá? No nível de energia zero. Então, agora pede qual é o valor aproximado da aceleração angular da barra, né? A aceleração que se refere aqui é a aceleração angular da barra, no instante em que ela passa pela posição no qual faz um ângulo de 40 graus com a horizontal, com a vertical, melhor dizendo. Então, a barra partiu, né, da posição de 30 graus, né, e cai, né, ela é abandonada, então ela vem se movimentando e passa por esta posição, que faz agora um ângulo de 40 graus com a vertical. Então, nesta posição, né, está atuando sobre a barra e no seu centro de massa a força-peso, que é a força que se encontra numa posição determinada pelo vetor posição R, né, que está exercendo um torque sobre a barra em relação ao eixo que passa pelo pino. O ângulo entre a força que está exercendo o torque e o vetor posição é o ângulo aqui de 40 graus. E o torque realizado por essa força-peso trata-se de um torque resultante, né? Já que é a única força que está exercendo o torque sobre a barra em relação ao eixo que passa pelo pino. Então, podemos calcular o torque pela definição de torque, que é igual ao produto vetorial do vetor posição pelo vetor força. O módulo do torque então é igual ao R, vetor posição, né, que tem módulo 1,5, o módulo de R, vezes o módulo de P, que é o peso, que é 10 newtons, vezes o seno do ângulo entre os dois vetores, que é igual a 40 graus. Este torque tem módulo, então, 9,64 newtons vezes metros. Como é um torque resultante, nós podemos usar agora a segunda lei de Newton para a rotação. Torque resultante é igual a I vezes alfa. Não? Então, o torque resultante é 9,64, é igual ao I, que nós já calculamos no item 1, que é 3 vezes alfa. Logo, a aceleração angular da barra nesta posição é de 3,21 radianos por segundo ao quadrado.